Boa tarde, boa tarde. Presença inusitada em horário diferente, porque a vida é assim. Eu quero começar, dar andamento, na verdade, porque a gente já começou e os nossos chakras estão sendo alinhados através desse som que vocês começaram ouvindo. Mas a nossa oração de agradecimento, liberação, perdão de todo dia. Agradeço por eu ter liberado perdão a tudo e a todos, em especial perdoado aos meus ancestrais, à minha mãe e ao meu pai, aos meus descendentes e a todos os familiares, a todos os acontecimentos em minha vida e a mim mesma. Sigo leve, livre e feliz, sem travas e apegos. Vamos dar início. Ontem falávamos ainda sobre o pertencimento, né? E deixei, inclusive, fixado nos comentários sobre a tarefa que faríamos, né? Durante minha formação, eu tentei me enquadrar fazendo chapa no meu cabelo, fazendo progressiva, fazendo a vontade de todos, menos a minha. Eu me sentia pressionada a fazer o que os outros queriam, ter atitudes que não condiziam com o meu desejo real, porque eu era imatura, inocente, insegura. Bom, falando das coisas de vocês aí. Eu precisava me encaixar, porque queria me sentir pertencente, necessitava de atenção. Hoje isso reflete e foi assim que a gente terminou, refletindo sobre como isso afeta a nossa vida no presente. Tudo isso que aconteceu desde que éramos crianças afeta nossa vida no presente. Então, pode ser que você tenha se tornado uma pessoa insegura, né? Então, sempre que é para começar um novo negócio, por exemplo, você fica com muito medo. Sempre que está em um relacionamento, fica insegura a ponto de ter medo de perder a pessoa, independente de qualquer coisa que aconteça, se a pessoa te deu ou não o motivo. E aí, curiosamente, você vai atrair pessoas que vão te dar motivo para isso, porque é a energia que está emanando até que isso seja curado. Vergonha de se apresentar em público, com medo do julgamento das pessoas, com medo de não ser bom o suficiente. Então, são várias as formas que esse tipo de ferida pode afetar a nossa vida no presente. E aí, como lidamos com a ferida do pertencimento? Isso é o que a gente vai começar a ver agora. Para realmente pertencer, a autenticidade deve estar no comando, não a conformidade. Como disse a grande Maya Angelou, você só é livre quando percebe que não pertence a lugar nenhum. Você pertence a todos os lugares. Este é um momento profundo de reconhecimento no qual pertencer a si mesmo significa que você está em paz consigo mesmo e que pertencerá a todos os lugares e ao mesmo tempo a lugar nenhum. Todos os lugares estão dentro de você. Olha que bonito isso. Todos os lugares estão dentro de você. Lugar nenhum está fora de você. Viver com autenticidade significa que nada pode ser tirado de você e que você reagirá de maneira diferente ao julgamento, à vergonha, à rejeição e ao repúdio. Porém, poucos de nós saem diretamente de uma ferida de pertencimento para aceitar a autenticidade. A vida não é simples assim. Em vez disso, com frequência tomamos outro caminho ainda mais prejudicial. Talvez percorramos o caminho da adaptação ou da rejeição antes de descobrirmos um jeito de pertencer sendo autenticamente nós mesmos. O caminho da adaptação, e agora a gente vai falar de cada um desses caminhos, né? O caminho da adaptação.
A maioria de nós está bem consciente de que nossas diferenças começam com adaptações. Haja dessa maneira e você pertencerá. As adaptações não perturbam o equilíbrio e dão a você o que mais deseja na infância: validação do sistema ao seu redor. Regras, estruturas e ordem possuem grande valor, e existe beleza em ter um jeito específico de fazer as coisas em família. É no lado saudável disso que o pertencimento floresce. Mas, quando se torna um requisito, as adaptações se intensificam. Você passa a ter uma sensação falsa de pertencimento. Você é parte de um sistema, mas só porque está mudando quem realmente é. Isso não é pertencer, é se encaixar. E aí, tá me vindo aqui, por exemplo, se você é uma pessoa que está numa determinada fase da vida, em que você resolve mudar, e para mudar tem que ter peito. Para mudar, para se transformar, para sair da bolha, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que estar pronto, né? Nem todo mundo tá, mas tem que estar. Por quê? Esse encaixe, você é parte de um sistema. Nesse momento, você que ainda não despertou para isso, você é parte de um sistema, mas só porque está mudando quem realmente é. E daí, se você viveu nessa bolha durante muito tempo, se adaptando, e agora, estou falando desse seu momento de transformação, agora você é um ser em transformação, então você vai sair da bolha para ser quem realmente é. Você precisa ter coragem para fazer isso, porque você vai ser julgado, às vezes você pode ser rejeitado, né? E pode se sentir não pertencente mais. Não, mas eu quero continuar sendo pertencente. Eu fui pertencente a vida inteira. Mas você não foi pertencente. Você se encaixava, porque aquilo lá de fato não era você. Talvez isso faça sentido para alguém que for assistir a esse vídeo. Eu passei por isso. E eu sei que muita gente passa também. Até conseguir enxergar, né? Que pode ser diferente. E que vem tentando se encaixar. Quando tenta se encaixar, você se adapta ao que o sistema está pedindo por medo de uma consequência muito real. Se não se encaixar, você não vai pertencer. Pode ser que tenha medo de ser tratado de modo diferente, de ser ignorado, menosprezado, ofendido ou punido de alguma forma. Pessoas, uma comunidade ou um sistema podem julgá-lo por suas diferenças. E você acaba entendendo que se não se adaptar, estará fora. Muitos sistemas vão pedir a você que se adapte para se encaixar. Uma família pode exigir que você siga uma versão específica de perfeição para ser um deles. Por exemplo, ao se vestir de determinada maneira, manter uma imagem em particular ou ser uma boa moça ou um bom rapaz. Eles podem exigir que você sempre concorde, não diga nada controverso ao emitir uma opinião, nunca fale sobre sentimentos, nem fique chateado. Um sistema cultural pode lhe pedir que seja mais parecido com a maioria para ser reconhecido, validado, honrado ou até mesmo para ter segurança. A adaptação, no sentido de tentar se encaixar, é um caminho para a sobrevivência, mas não é o destino. No fim, o verdadeiro pertencimento requer cura e evolução. Bruna, minha amada, como você está? Como está São Tomé das Letras? Que saudade, Bruna. Estamos aqui fazendo a leitura de um livro chamado Curando Suas Feridas de Origem. Estamos numa fase em que estamos falando da ferida do pertencimento. Como lidar com isso? Quando você tem que deixar de ser quem você é para se encaixar no âmbito familiar, por causa do sistema, por causa da sociedade. Estamos falando sobre isso agora. Um beijo, te amo, viu, querida? Saudade de você. De que maneiras você aprendeu a sobreviver pela adaptação? Você pode examinar essa questão pelas lentes da sua família ou pelas lentes do mundo como um todo. E Emerson, boa tarde, tudo bom? Consegue ver como a adaptação foi útil para você no passado? Ela ainda é útil ou está atrapalhando alguma coisa? À medida que você se adapta, à medida que você muda quem você realmente é para agradar a família, sociedade, grupo de amigos,
Isso vai mudar o que você é, né? Você não está sendo quem você é. O que isso atrapalha na sua vida? Porque se está atrapalhando, se você está se sentindo incomodado, não se sente pertencente verdadeiramente, tem que mudar. Tem que mudar. E as pessoas que quiserem conviver com você vão ter que conviver com você da forma que você é. Tem que te aceitar como você é. Desde que isso não fira você. Apenas se abra para essas reflexões. Já o caminho da rejeição vai falar pra gente sobre rejeição é quando você, conscientemente ou não, escolhe um caminho de resistência. Isso costuma acontecer depois de você ter tentado adaptação. Então, primeiro, você tenta se encaixar naquele molde que não te cabe, né? Fica esquisito, tá? Fica esquisito, não é você. Mas depois que você tentou isso, não deu muito certo, vem a parte da rejeição. Rejeição é menos uma tentativa de autenticidade do que uma tentativa de não ser controlado, dominado ou perseguido. Pode até parecer um posicionamento, mas normalmente é mais uma reação ou rebelião enfurecida do que uma tentativa real de reivindicar sua autenticidade. E no fim, isso acaba empurrando você para fora cada vez mais. Talvez você tenha escolhido se vestir ou se portar de maneira não convencional. Talvez tenha feito algo que sabia ser embaraçoso para sua família. Talvez tenha rejeitado uma religião ou os valores que vêm com ela e optado por um caminho mais cético numa família de devotos. Várias são as possibilidades, né? De qualquer forma, a rejeição costuma deixar a pessoa se sentindo como se ainda fosse estranha. A ovelha branca, aquela que não pertence. Você se lembra de Cole, o filho do militar do início desse capítulo? Quando Cole começou a terapia, sua intenção não era falar sobre o pai controlador. Ele veio até mim porque estava lutando com problemas de imagem corporal. Eu fui gordo a vida inteira, isso ele contava, né? Eu fui gordo a vida inteira, contou ele na nossa primeira sessão. Nunca me senti atraente e nunca tive ninguém me dando nenhum tipo de atenção positiva. Quero crer que sou capaz de namorar, que alguém vai me escolher, mas é muito difícil acreditar nisso. Eu pude sentir como aquilo era doloroso para ele. Cole descreveu toda a sua família como muito esbelta e expressou como foi difícil ser a única pessoa gorda entre eles. Pude entender até que ponto aquilo tinha sido complicado para Cole, mas ainda parecia estranho. Eu queria voltar à adolescência dele para entender melhor aquelas manhãs militares. Você fez a rotina matinal com seu pai e seus irmãos durante todo o ensino médio até ir para a faculdade? Perguntei. Não, respondeu ele. Eu parei quando tinha mais ou menos 12 anos. E como isso aconteceu? Foi quando comecei a engordar. Eu não conseguia fazer os exercícios por causa dos quilos a mais. Achei que você tivesse dito que foi gordo a vida inteira, comentei. Bom, sim, quer dizer, eu fui gordo uma boa parte da minha vida. Eu era magro antes de meu pai ficar em casa direto. Esse detalhe abriu muitas portas na nossa terapia. Ligaram aí? Antes do meu pai ficar em casa direto, ele era normal, né? O pai chegou em casa direto, de repente ele engordou. Por que será, gente? Vamos ver. Cole logo compartilhou comigo que tinha engordado tanto que fisicamente não conseguia fazer a maioria dos exercícios que seu pai queria que ele fizesse. Seus protestos verbais não o levavam a lugar nenhum, mas seu ganho de peso finalmente tinha feito com que aquilo tudo se acabasse. O nome disso aqui é ganho secundário. Terapeutas, psicólogos falam sobre o ganho secundário. O que ele queria inicialmente? Não fazer os exercícios, ele não gostava. E o pai obrigava. Aí o que aconteceu com ele? Engordou. E engordou tanto que ele não dava conta de fazer os exercícios, então não tinha jeito. O pedido dele foi atendido. Pedis e recebereis. Seja como for. Muito cuidado. Cole chegou a ficar tão pesado que seu pai desistiu e parou de prestar atenção nele completamente. Olha isso. A tentativa inconsciente de Cole de fazer com que os exercícios militares parassem teve sucesso, mas à custa do seu sentimento de pertencer àquela família.
Ele não fazia mais parte daquilo que não queria participar, mas também não participava da família da qual ele queria fazer parte. É interessante notar como tanto a adaptação quanto a rejeição fazem com que você continue se sentindo excluído, ou no mínimo o impedem de viver autenticamente. Cole encontrou um caminho de rejeição, que reconhecemos ser muito criativo, mas isso fez com que ele se sentisse ainda mais marginalizado. Ele estava começando a reconhecer que pertencer não significava encontrar um caminho para se encaixar ou rejeitar o pai controlador. Significava, isso sim, encontrar um caminho para escolher a si mesmo. O objetivo, como sugere o saudoso terapeuta sexual e de casais Dr. David Schnarch, é a verdadeira diferenciação. A capacidade de ser você, mesmo enquanto mantém relacionamentos com os outros. E esse outro pode ser quem quer que seja, né? Você só não pode deixar de ser você. Pode ser seu pai, mãe, seus irmãos, seus amigos, seu patrão, seu namorado, namorada, esposa, enfim. Você só não pode deixar de ser você. Porque perdeu a sua essência, todo o resto vai perder o sentido. E a Arley, boa tarde. Neco. Você defende a si mesmo e aquilo que acredita, mas faz isso com calma, não com rebeldia. Uma vez que você tenha esse tipo de conscientização, não precisará mais da rebeldia e da rejeição como estratégias para punir de volta. Pode ser mais difícil definir um caminho de rejeição do que um caminho de adaptação. Mas não quero que você deixe de perceber como esses caminhos ainda podem levar à inautenticidade. Quando você se rebela, seus comportamentos são motivados pela dor da rejeição, do controle, da vergonha e da intolerância que já teve que enfrentar. De que maneiras você aprendeu a sobreviver por meio da rejeição? Em que momentos ela foi útil para você? Ainda é útil hoje? Como você age num contexto de rejeição hoje em dia? Dá chilique? Chora? Tem curiosidade de saber de que isso está protegendo ou privando você? Ferida da rejeição. Tem essa aí também, né, gente? Como que você reage à rejeição? Quando você é rejeitado, quando você recebe um não? Como que é isso para você? O próximo tópico vai falar sobre o caminho da autenticidade. Esse caminho é belo, né, gente? Mas todo caminho, além de belo, também é doloroso, né? Viver autenticamente significa que suas escolhas e ações estão alinhadas com suas crenças e seus valores fundamentais e com o seu verdadeiro eu. Significa que você escolheu o seu caminho, mesmo que haja consequências no mundo ao redor. Falaremos mais sobre isso no capítulo 11, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que quando existe uma ferida de pertencimento em ação, é muito difícil priorizar a autenticidade. Você não consegue ser você mesmo, né? Se você ainda está querendo pertencer, estou querendo pertencer. Se isso ainda é importante para você de alguma forma, porque tem gente que fala, não estou nem aí para a sociedade, quero que a sociedade se dane, né? Eu sou eu mesmo e tal. Mas no dia a dia, ou lá dentro, né? Porque aqui precisa investigar também o que tem dentro da gente. Às vezes não é bem assim, né? E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não precisa falar pra ninguém. Mas pra gente mesmo, a gente precisa falar a verdade. Te pus pra pensar, Emerson? É profundo esse livro. Curando Suas Feridas de Origem. Esse é o nome do livro. Muito interessante, interessantíssimo. Eu queria achar uma outra coisa para falar aqui, mas agora eu não tô achando. Então tá bom. Onde parei? A maioria das pessoas se encontrará entre a adaptação e a rejeição por algum tempo antes de ter a oportunidade de respeitar verdadeiramente sua autenticidade. Viver autenticamente é desconfortável se você nunca viveu assim antes. Isso pode transformar sua vida, porque significa que aqueles que não concordam com você ou que não vivem de maneira autêntica não podem controlar ou persuadir você, não podem encher você de culpa ou vergonha.
e que a intolerância deles não pode ditar suas escolhas. Ufa, um pouco de liberdade. A gente merece, né? Liberdade. Quando conheci Neil, e aqui vai falando de personagens que fizeram terapia com ela. Obviamente ela mudou o nome dos personagens, né? Mas vai contando os casos. Ele não estava vivendo de maneira autêntica. Ele seguia a multidão, usando drogas, dormindo com todo mundo, mesmo que ninguém o tivesse pressionado a isso. Ele estava se traindo para ter o gostinho do pertencimento. Assim que percebeu que seu comportamento estava conectado à sua ferida de pertencimento, Neil fez uma mudança. Ele já se sentia abandonado por sua família e não queria de jeito nenhum também abandonar a si mesmo por meio de decisões autodestrutivas. Neil queria se encaixar, mas não à custa da sua saúde e de seus valores. Ele queria fazer parte, mas percebeu que nunca pertenceria sendo alguém que ele não era. Por quê? Quando você se torna quem você de fato é, você vai encontrar sua tribo, mas a sua tribo verdadeira. De repente, você bebe para esconder algum tipo de ferida que você não está conseguindo ver. De repente, você é uma pessoa que faz sexo com qualquer pessoa porque o sexo é a sua válvula de escape. De repente, você usa drogas para fugir de certa realidade. É isso, são as máscaras que a gente vai vestindo para pertencer a algum grupo, para ser aceito pela sociedade, para que a família o admire. Cada um tem uma questão, mas uma coisa é certa. Se está incomodando, é porque não é o que é para ser e alguma coisa precisa ser mudada. E não importa a idade que a gente tenha, eu tô com 45 e tô querendo mudar todo dia, porque tem que ser assim. Enquanto tiver um desconforto, tem algo que precisa ser mudado. E a gente está aqui para ficar mudando, para evoluir mesmo, e isso é todo dia que a gente faz. Como curamos a ferida do pertencimento? Porque esse livro ele é tão fantástico que ele traz para nós caminhos de cura. Olha que fantástico. Júnior, ele traz. Se você não fizer, você não cura não. Tá escrito aqui, mas tem que colocar em prática. Em nosso trabalho juntos, a autenticidade de Neil se tornou uma prioridade para ele. Quando Neil estava nas festas, farreando, mas ao mesmo tempo procurando um parceiro que quisesse monogamia e uma vida caseira, tranquila, sua identidade entrava em conflito. Porque ele ia para festa, droga, mas no fundo o que ele queria era um companheiro leal, fiel, caseiro, alguém que ficasse só com ele porque ele queria monogamia. Mas ele ficava com pessoas que né, orgia e tudo mais. O que não era ele. Então fazia, mas não estava feliz, estava vazio. Era preciso que ele começasse a viver a vida que ele queria. Era preciso que realmente a concretizasse antes que seus valores, suas escolhas e suas conquistas pudessem se alinhar. Se você diz que quer uma coisa, mas escolhe se envolver com outras que estão em conflito direto com essa visão, fica difícil para sua mente confiar no que você diz. O que você quer de verdade? A mente fica assim. Você está falando que quer uma coisa, mas olha o que você está fazendo. Muito conflituoso, não é? Embora fosse raro Neil visitar a Virgínia Ocidental, quando estava lá nos feriados, ele se deixava livre em vez de se esconder. Essa atitude veio de um lugar profundamente enraizado. Ele não estava tentando envergonhar sua família ou puni-los de alguma forma. Estava simplesmente vivendo e permitindo que os outros encarassem aquilo que era preciso para se reconciliarem. Estava aprendendo a pertencer a si mesmo, a ser quem ele era. O verdadeiro pertencimento não tem nenhum indício de arrogância ou hostilidade. E como disse Brené Brown, também não é algo passivo. O verdadeiro pertencimento é uma prática que requer que sejamos vulneráveis, que fiquemos desconfortáveis e que aprendamos a estar presentes com as pessoas sem sacrificar quem somos. Ah, mas minha família não me aceita desse jeito. Problema da sua família, você é assim. Vanessa também precisou trocar sua falsa narrativa de pertencimento baseada na adaptação pelo caminho da autenticidade. Nenhum homem vai querer sair com uma mulher que tem um filho pequeno, exclamava ela.
E então completava: quem vai me contratar depois de ver que eu fiquei anos fora do mercado de trabalho para criar meu filho? Essas eram as coisas, né, que ela tinha na cabeça. Essas narrativas, entre outras, impediriam Vanessa de encontrar alguém, de se candidatar a um emprego, de mudar de vida e até de expressar a outras pessoas como ela se sentia. Ela estava inconscientemente comprometida a não pertencer. Isso porque alguém falou para ela lá atrás. Tem marido que quando se separa, fala: você não vai arrumar ninguém. Quem vai querer mulher com filho? Quem vai querer mulher que não sei o quê? Tem marido que fala isso. E aí se separam porque por vezes a esposa não aguenta mais. Mas aí o que acontece na vida dela? Ela fica com aquilo na cabeça, né? Nossa, ninguém vai me querer. Mas a tentativa dele lá atrás foi de fazer com ela o quê? Uma chantagem emocional. Para que ela naquele momento pensasse: nossa, é mesmo? Vou arrumar ninguém, deixa eu ficar aqui. Mas ela foi forte o suficiente para sair da relação. Mas aí para mudar isso e tirar isso que já ficou inculcado, são outros 500. Já vi isso acontecer. Quando fiz essa observação, ela questionou na mesma hora: mas por que eu estaria fazendo isso? Porque é útil para você, não é? Respondi. Ela me olhou um pouco perplexa e pude ver o que se passava na sua cabeça. Por que alguma coisa me seria útil se não é boa para mim? Mas então ela entendeu. É útil para o meu lado ferido? Tipo, isso reafirma minha ferida de origem uma vez após outra. E ao fazer isso, permaneço a mesma. Não preciso realizar mudanças. Porque mudar é muito difícil, né, gente? Não é fácil, não. Trabalhoso. É trabalhoso. Vanessa estava entendendo. Pertencer de verdade exigia que ela mudasse tudo, sendo ela mesma. Essa é uma tarefa ao mesmo tempo árdua e bem simples. Vanessa tinha que começar deixando claro onde ela gostaria de estar, o que era importante para ela, o que a inspirava e a empolgava. É tudo sobre ela, tá vendo? É tudo sobre nós, é tudo sobre você. Não é o outro, porque é a nossa vida. Então, quem tem que tomar conta dela totalmente somos nós. Não são nossos irmãos, não é o que dizia nossos pais, nossos avós, não é a família, somos nós. Somos nós. Isso significava encontrar paz dentro de si mesma, em vez de procurá-la do lado de fora. Parar de deixar o medo e a falta de pertencimento conduzirem sua vida. Significava demonstrar autenticidade, se aceitar e lidar com os medos que a impediam de reivindicar as coisas que ela queria na sua vida. O que você quer para sua vida? Que vida que você quer? Tem que definir isso primeiro, né? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uma frase interessante, né? Eu reflito muito sobre ela quando eu estou me sentindo perdida. Não sei para onde que eu vou. A vida não estava acontecendo exatamente como Vanessa gostaria. Mas se ela continuasse tentando provar repetidas vezes que uma história falsa era real, sua vida nunca teria sequer uma chance de se tornar aquilo que ela desejava. Criar espaço para a autenticidade, para a coragem e acreditar em si mesma permitiu a Vanessa sair em busca de sua estrela guia. A sensação de pertencimento estava disponível para ela a cada instante, dentro de qualquer instante, desde que ela deixasse a autenticidade conduzi-la. Se você examinasse sua vida agora, conseguiria ver em que aspectos suas escolhas e ações combinam com esses valores, suas crenças fundamentais e o seu verdadeiro eu? E em que aspectos não combinam? Hoje é dia de dar nó na sua cabeça, né? Seja gentil e honesto consigo mesmo. Se estivesse vivendo autenticamente, o que seria diferente na sua vida? Ah, que tipo foi esse? Ah, não posso cantar Jojo Todinho. Jojo tá decepcionando, né, gente? Desculpa falar. Ela tá num momento complicado.
Se estivesse vivendo autenticamente, o que seria diferente na sua vida? E aí, aqui vem duas frases. E o que a gente tem o costume de fazer aqui, para quem está chegando aqui pela primeira vez? Anota essas frases e complete-as, porque elas estão faltando o que você vai colocar. Ah, não vou anotar não, depois eu assisto, então vou só fazer mentalmente. Tudo bem também. Eu anoto. E a frase é a seguinte: eu costumava trair minha essência para agradar as outras pessoas sempre que eu costumava trair minha essência. Vai pensando aí. Trair minha essência para agradar outras pessoas. Para agradar outras pessoas. Isso aqui a gente está falando de infância, pré-adolescência, adolescência, tá? Sempre que eu costumava trair minha essência para agradar outras pessoas. Sempre que... Quais são as possibilidades? Eu gosto de dar possibilidades porque cada cabeça é uma cabeça, cada história é uma história, né? Trair a sua essência para agradar outras pessoas. Sempre que queria ser visto, sempre que queria ser reconhecido, sempre que se sentia sozinho, desprotegido, inseguro. Possibilidades. Pensa. E a próxima frase. Ainda hoje traio a mim mesmo, a mim mesma, em prol dos outros, sempre que... Ainda hoje. Traio a mim mesma, a mim mesmo, em prol dos outros. Sempre que você tá inseguro, insegura. Sempre que você tem medo de perder o emprego, Para perder o emprego é muito comum, né, gente? Às vezes até uma necessidade, não é? Se fingir de quem você não é para garantir o emprego. Para segurar alguém. Não para segurar, né? Mas para tentar manter alguém do seu lado. Tudo isso é insegurança, né? A luta para pertencer nem sempre é fácil ou simples. No entanto, quanto mais Vanessa, Cole, Neil, Trish e Brie exploravam suas histórias de origem e faziam um trabalho de nomear suas feridas de pertencimento, testemunhá-las, ficar de luto e mudar o percurso, menos controle seus padrões exerciam sobre eles. É um caminho, né? Um caminho que a gente precisa percorrer e esse livro está trazendo esse caminho pra gente. Esses itens que foram falados aqui, eles foram vistos e estão sendo vistos a cada capítulo também. Mas eles também não viveram contos de fadas depois disso. Vanessa se encontraria paralisada mais vezes do que gostaria. Cole continuava lutando para acreditar que alguém o acharia atraente. Levou anos para Neil encontrar alguém que quisesse o mesmo estilo de vida que ele. Brie ainda se pegava se depreciando, enquanto Trish ainda achava difícil acreditar em si mesma, especialmente quando os outros negavam ou questionavam sua paralisia cerebral. Mas o que aconteceu de fato foi que Neil parou de fingir e se saiu muito melhor ao dizer não às coisas que mereciam não. Cole mudou sua relação com sua autoimagem e viu um novo caminho adiante, onde pertencer não significava ser controlado. Vanessa começou a implementar mudanças em sua vida que permitiram que ela fizesse
parte de coisas bem maiores do que si mesma. Bree notou cada vez mais seu crítico interior e foi capaz de oferecer a si mesma compaixão e dignidade. Trish fortaleceu sua autoconfiança. Esse trabalho é um compromisso para toda a vida. A partir do momento que eu descobri, identifiquei aqui minha ferida, é pertencimento, é merecimento. Qual que é a questão que eu preciso trabalhar? Descobrir isso, gente, é para sempre. Porque veio da infância. Então, vira e mexe, alguma coisinha vai ter que ser mexida. Vira e mexe, vai aparecer alguém que vai despertar um gatilho que você vai falar, meu Deus do céu, não é possível que eu vou viver isso aqui de novo. Vai. Só que cada vez vai ser diferente. Porque a maturidade vai chegando, a maturidade naquele sentido. A gente vence em uma, vem outra prova. Mundo de provas e expiações. É desse jeito. Deve acontecer sempre. Junto com esse trabalho começa também a cura. É uma cura, mas não é uma cura que seja para sempre, porque vai sair de uma esfera e ir para outra esfera. Então aqui eu já aprendi, mas ali talvez eu não tenha aprendido. Vem a prova, a gente passa por ela e depois vence, E aí sempre no final de cada um dos capítulos tem uma prática de cura. Chama-se prática de cura da origem, que é um exercício que é feito de maneira que você reflita ou tome nota para poder curar isso tudo que a gente acabou de falar. E aí olha como que é a recomendação para isso daqui. Quantas horas? Tá. Agora vamos levar o trabalho um pouco adiante. Normalmente eu faço isso aqui em outro dia, mas eu vou querer fazer agora. Caso você tenha se identificado com uma ferida de pertencimento, vamos trabalhar juntos por meio da prática de cura da origem. Fique confortável. Pode se deitar ou se sentar, se for possível para você nesse momento. Se não for, saiba que isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer, deve durar aí uns 10 minutos, talvez. E você pode depois assistir a live, só o finalzinho, para fazer só essa prática no momento que você de fato puder fazer isso daqui. Pode ficar de olhos fechados ou abertos. Certifique-se de estar num local seguro e privado. É importante lembrar que se você estiver passando por um trauma, é essencial se cuidar bem. Nesses casos, é necessário ter alguém que possa guiar, apoiar e ajudar você a criar um espaço seguro para esse trabalho. E aqui fala-se de terapeutas, psicólogos, porque fazemos essa leitura, refletimos sobre pontos muito importantes nas nossas vidas. Eu faço isso porque há praticamente uma década eu faço trabalhos de terapia, sei mais ou menos como lidar com as minhas emoções, Mas eu tô sempre em terapia. Então tem certas coisas que se você identifica, você não consegue resolver sozinho. Precisa de um especialista, tá? Isso aqui está despertando muitos gatilhos em muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão falando, Júnia, nossa, tá mexendo comigo. Então, se você não estiver dando conta de lidar sozinho com isso, procura, porque é o seu momento de cura. Não é à toa que você chegou nessa live, não é à toa que assistiu isso aqui. Não é. Priorize a sua liberdade de ser quem você é. Se sentiu que está incomodando e que pode melhorar, vá atrás. Primeira coisa a fazer é nomear a ferida. Você consegue se lembrar, e aqui ela vem com alguns questionamentos que a gente precisa refletir para chegar nas respostas. Sermos honestos conosco mesmos. Conosco não existe, Conosco mesmos. Conosco. Com a gente mesmo. Esqueci como que conjuga isso. Enfim, ser honesto. Seja honesto consigo mesmo. E não tente florear algo que não é. Olha para trás querendo enxergar o que tem lá. O que tinha lá que eu não vi, que eu trouxe de negativo de lá, Você consegue se lembrar da primeira vez que se questionou se pertencia a algum lugar? Essa família tá esquisita, será que eu sou daqui mesmo? Esse povo é tão diferente de mim? Esse emprego, não estou me encaixando nele. Qual foi a primeira vez? Isso que a gente está falando lá de trás, às vezes o emprego não encaixa, Apenas observe a primeira vez que se sentiu deslocado.
Lembra qual foi o dia? Lembra onde estava? Lembra quem o levou a se sentir assim? Deslocado, fora de lugar? Foi alguma coisa que alguém falou? Alguém fez com você? Nomeie o máximo de detalhes que conseguir. Vamos pensar um pouquinho? Muito bem. Testemunhe. Agora, se concentre mais em si mesmo. Dê um zoom na sua versão mais jovem conforme vivencia sua ferida de pertencimento pela primeira vez. Como se estivesse assistindo um filme, quero que você perceba os sentimentos que experimentou naquele momento. O que você sentiu quando se viu fora de lugar, não pertencente àquele lugar? Diferente de todos, ou quando alguém te olhava diferente, te tratava diferente. Note a expressão no seu rosto. Observe qualquer mudança na sua linguagem corporal. Franziu a sobrancelha? Fechou o senho? Está reflexivo? O coração disparou? A mão tremeu? A boca secou? Gelou o corpo? O coração disparou? Ficou nervoso? Suou? Isso tudo são percepções corporais e que estão te trazendo mensagens desse momento. E se permita sentir compaixão por aquela criança, por seu eu mais jovem. Provavelmente, o que a gente sente nesse momento é o que a gente sentiu lá atrás. Sem insegurança, sentiu sozinho, sentiu medo, deu um aperto no peito. Se sentiu desconfortável, com vergonha, com vontade de sair correndo, com vontade de chorar. Tudo isso pode acontecer, né? É você olhando para sua criança e vendo ela passando aquilo lá. Depois, fique de luto. Pode ser que você comece a sentir muitas emoções agora. Consegue deixá-las fluir? Pôr para fora? Tem alguma coisa que está querendo sair? Se tiver, tem que deixar. Isso faz parte da cura. Talvez você esteja em contato com o que sentiu durante aqueles anos, durante todos aqueles anos. Seu coração pode estar sofrendo pelo seu eu mais jovem, aquele que precisou suportar uma ferida de pertencimento. Vá em frente e lamente por essa criança. Talvez você perceba a emoção que sentia enquanto tentava se adaptar ou se rebelar naquela época. Apenas perceba o que você gostaria de oferecer ao seu eu mais jovem nesse momento. Seu eu mais jovem está aqui e você está aqui. O que você gostaria de oferecer para ele? Um abraço? Uma palavra amiga? Quer pegá-lo no colo e dizer que tudo ficará bem? O que você sente vontade de fazer? Apenas observe assim. Permaneça aqui o tempo que for necessário. E aí cada um vai dar o seu tempo aí. Vou assistir depois? Para o vídeo. Volta quando já estiver pronto.
Se seus olhos estiverem fechados, espere um pouco antes de voltar ao presente. Mantenha seus olhos fechados e faça pequenos movimentos com as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Se quiser, alongue o pescoço. Esse movimento é ótimo. Relaxa tudo. Ou coloque suas mãos sobre o peito ou a barriga. Concentre-se de novo na sua respiração. Pense no que você verá quando abrir os olhos. Consegue se lembrar de onde está? Bem lentamente, abra os olhos. Fique o tempo que precisar assim. Lembre-se de que você pode fazer isso quantas vezes você precisar ou quiser. Pode praticar todos os dias ao longo de uma semana ou pode fazer de uma só vez e retomar o processo daqui a meses ou anos. Estou muito orgulhosa de você. E por fim, mude o percurso. Conforme chegamos ao fim, eu adoraria que você reservasse um tempo para reconhecer como sua ferida de pertencimento se manifesta hoje em dia. Em quais situações? Em quais relacionamentos? Veja se consegue terminar a frase seguinte. Se eu me permitisse viver autenticamente, se não tivesse medo de apenas ser, algo que faria diferente seria aprender a dizer não verdadeiramente, com frequência. Essa é a minha resposta. Impor minhas vontades, sem medo do que o outro vai falar, de como o outro vai agir, de como o outro vai se sentir. Porque muitas vezes, por não fazermos o que a gente quer ou o que de repente até é o certo, a gente perde grandes oportunidades. Nessa semana, eu gostaria que você simplesmente tentasse notar qualquer oportunidade de substituir um velho padrão por um novo. Apenas observe. Não há mais nada que você precise fazer agora. Digo isso de coração. Você está conseguindo. Tô mesmo. Pare por um instante para apreciar tudo que você está se permitindo ver e sentir. E aí, essa prática, ela está salva no www.sextante.com.br/curando suas feridas de origem. Tem esse link, acho que na leitura de ontem, não sei, mas é isso daqui. Tá gravado aqui, qualquer coisa depois vocês olham também. Essa prática pode ser repetida, como foi dito aqui, né? Quando quiser, tá? Aqui a gente encerra. Eu agradeço muito a presença de vocês, que por aqui ainda estão, e a presença de quem estará. Hoje nós fizemos fora do nosso horário normal. Nosso horário normal é às 11h11. E hoje eu precisei fazer fora dele. Amanhã nós vamos falar sobre a parte 5, que é: eu quero me sentir uma prioridade. Não li ainda, mas ouso dizer que para ser prioridade para o outro, você primeiro precisa ser prioridade para você. Se você não for prioridade para o outro, para você mesmo, você não vai ser para o outro. Se você não for prioridade para você mesmo, você não vai ser para o outro. O outro vai colocar tudo na vida, na frente, menos você. É isso. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Às 11h11. Gratidão.